Há uma ferida aberta no Oriente, e há mãos ungidas que aplaudem a sua dor. Sob o nome de Deus, bombardeiam inocentes. Em nome da promessa, negam a justiça e o amor. Israel bombardeia Gaza. Milhares de civis morrem. Crianças mutiladas, bairros inteiros viram pó. E o que dizem os Estados Unidos? Nada. Aliás, dizem: Israel tem o direito de se defender. Estamos ao lado de nosso aliado. Vamos enviar mais armas e financiamento. Mas por quê? Porque o maior império do mundo fecha os olhos diante de crimes de guerra. Porque até mesmo pastores, líderes e televangelistas aplaudem o bombardeio de civis. Por que esse apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, mesmo diante de crimes de guerra e acusações de genocídio? Será que existem tantos judeus nos Estados Unidos a ponto de impor uma pressão tão avassaladora ao governo, forçando o financiamento em massa dos massacres em Gaza? A verdade é mais complexa e mais perturbadora. Não é apenas a comunidade judaica que sustenta esse apoio. Na verdade, muitos autoproclamados judeus nos Estados Unidos condenam o que está acontecendo em Gaza. O verdadeiro pilar desse apoio vem de outro lugar: a comunidade cristã evangélica, especialmente os protestantes. Sim, é isso mesmo. Há um investimento massivo e intencional vindo de setores cristãos americanos, não só em palavras, mas em dinheiro, armas e influência política, para apoiar o exército israelense na conquista total da terra, com o objetivo de cumprir uma visão chamada Grande Israel. Pesquise sobre esse projeto. E aí você se pergunta: por que cristãos estariam tão empenhados em ver Israel dominar toda a região? A resposta está numa rede complexa que mistura: 1. Profecias mal interpretadas tiradas do contexto. 2. Ambições geopolíticas. 3. Racismo teológico. 4. Usurpação de identidade. E 5. Uma mentira colossal. A mentira de que os atuais habitantes do moderno Estado de Israel são os verdadeiros descendentes dos israelitas bíblicos. Neste vídeo, você vai descobrir algo que poucos ousam revelar, algo que passa despercebido por muitos e que provavelmente você nunca imaginou, mas que, no fim das contas, é muito mais preocupante do que parece. Estamos falando da existência de um lobby extremamente organizado e poderoso. Um lobby que atua à sombra dos grandes acontecimentos mundiais e que é amplamente ignorado pela maioria da população. Por trás dele, há uma corrente de pensamento teológico e político, com enorme influência nos bastidores do poder, especialmente na América do Norte. Uma ideologia sem a qual é impossível compreender a geopolítica atual. Seu nome? Sionismo cristão evangélico. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente sua visão sobre o mundo e os interesses ocultos por trás de guerras, alianças e profecias modernas. Este é um assunto extremamente sensível, e falar sobre isso aqui coloca este canal mais uma vez em risco. Mas precisamos falar, por isso peço teu apoio. Este canal existe para despertar e libertar o povo africano das garras do imperialismo moderno e do branqueamento sistemático da história bíblica que é, na verdade, a história dos nossos ancestrais. Curta, inscreva-se e partilhe este vídeo massivamente. A verdade precisa vencer o silêncio e romper o bloqueio dos algoritmos. Você é parte disso. Este vídeo não é apenas para cristãos, católicos ou protestantes. Seja você muçulmano, ateu, budista ou apenas alguém em busca da verdade. Este conteúdo é fundamental para entender o que realmente está acontecendo no mundo. E por que certos financiamentos, alianças políticas seguem um padrão tão específico. Não se trata apenas de religião. Trata-se de uma força ideológica e geopolítica que molda guerras, domina narrativas e influencia decisões que afetam milhões, talvez até você, sem que perceba. O que você vai descobrir aqui vai além da lógica comum. É uma história escondida entre profecias manipuladas, interesses políticos e um plano bem mais antigo do que parece. Assista até o fim. Você pode até não concordar com tudo, mas não sairá o mesmo. Se você valoriza esse tipo de conteúdo e deseja ver os povos do mundo e da África em particular despertar e se libertar, faça agora a sua parte. Ponha uma pausa no vídeo, inscreva-se no canal, curta e partilhe com o máximo de pessoas possível. Não estou a pedir dinheiro, o que peço é simples, mas tem um impacto global. Partilhe massivamente. Ajude-nos a romper a barreira dos algoritmos do YouTube, que silenciosamente tentam nos apagar com regras sutis sobre o que podemos ou não dizer. Isso limita o alcance desta mensagem a quem realmente precisa ouvi-la. Não deixe para depois. Curta, inscreva-se e partilhe agora mesmo. É assim que você faz parte da mudança. Faz valer. Faz a tua parte.
As Escrituras estão sendo usadas como arma, não apenas como referência espiritual, mas como justificativa para ações militares e ocupações territoriais. Benjamin Netanyahu e outros líderes israelenses invocam a Bíblia repetidamente para sustentar suas decisões de guerra. Um dos exemplos mais chocantes é a chamada Operação Carruagem de Gedeão. Um nome tirado diretamente das Escrituras Sagradas, usado por Netanyahu para intensificar os ataques em Gaza. Mas precisamos fazer uma pausa aqui. Será que é correto usar a Bíblia dessa maneira? Será que Gedeão, um servo do Altíssimo, está sendo honrado ou manipulado? Gedeão não lutou por ganância territorial ou limpeza étnica. Ele foi um libertador, chamado por Deus para libertar Israel da opressão, não para oprimir outros povos. O que estamos vendo hoje é um desvio perigoso das Escrituras, onde passagens bíblicas são torcidas para justificar o injustificável. Bombardeios, ocupações, em muitos casos, a morte de inocentes. E aqui surge uma pergunta central. Deus ainda hoje deu aos judeus o direito de possuir a terra prometida? Ou essa promessa foi condicional e violada pelo próprio povo ao quebrar a aliança? A Bíblia deixa claro em vários textos que a posse da terra prometida dependia da obediência aos mandamentos. Deuteronômio 28, Levítico 26, Jeremias 11, verso 10 a 11. Quando o povo se desviava, perdia o direito à terra. Quando se arrependia, Deus restaurava. Portanto, a terra não foi dada incondicionalmente. É hora de rasgar o véu da mentira. É hora de denunciar essa teologia política disfarçada de fé. Manipular a Bíblia para justificar genocídios e ocupações é um abuso espiritual e uma farsa sem fim. E enquanto isso, milhões seguem presos a essa narrativa, sem saber que estão apoiando não a profecia divina, mas um projeto político-militar travestido de religião. Nos Estados Unidos, mais de 80 milhões de evangélicos formam uma das maiores forças políticas do país. Eles não apenas votam, mas também financiam campanhas, influenciam leis e definem a política externa americana. E dentro desse mundo evangélico, há uma doutrina que rege as relações com Israel, o dispensacionalismo. Criado no século XIX por John Nelson Darby e popularizado pela Bíblia de Scofield, esse sistema ensina que Deus tem dois povos, a Igreja e Israel. Israel deve voltar à sua terra, Palestina, para que profecias se cumpram. Só quando Israel controlar Jerusalém, o Messias, Jesus, poderá retornar. É por isso que, para muitos evangélicos, não importa o que Israel faça, eles estão cumprindo profecias. Logo, qualquer crítica a Israel seria um ataque ao plano de Deus. Organizações como Cristãos Unidos por Israel, Christians United for Israel, abreviado CUFI, CUFI, liderada por John Hagee, já declararam abertamente que Deus não ouve as orações dos crentes que não apoiam Israel. A CUFI é hoje o maior lobby sionista cristão do mundo. Afirma ter mais de 10 milhões de membros, organiza conferências gigantescas, hasteia bandeiras israelenses dentro de igrejas, arrecada milhões de dólares para sustentar o exército israelense e os assentamentos ilegais. Todos os anos, em Washington, realizam uma grande noite de honra a Israel. Lá estão pastores, senadores, ex-vice-presidentes como Mike Pence e até primeiros ministros de Israel, todos agradecendo de púlpito em púlpito pela fidelidade dos evangélicos americanos. Trata-se de uma convicção teológica profunda. Em grande parte das igrejas evangélicas conservadoras, apoiar Israel se tornou sinônimo de fidelidade a Deus. Por quê? Porque em Gênesis 12:3, Deus diz a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Assim, apoiar Israel é visto como um passaporte para a bênção divina. E a CUFI não está sozinha. Outras organizações como De Jerusalém Preti, Evangelical Zionist Caucus, movimentam cifras colossais, mobilizam igrejas inteiras, pressionam políticos em nome de uma promessa bíblica. Eles oram, cantam, jejuam, mas seus clamores sobem aos céus por tanques de guerra e mísseis, não por justiça ou misericórdia. Estes grupos representam um lobby tão organizado quanto invisível aos olhos dos europeus e dos africanos. Um poder que poucos enxergam, mas que molda os destinos do Oriente Médio. Por trás disso, há uma corrente de pensamento que comanda corações e decisões políticas. O sionismo cristão evangélico, um movimento de fé misturado com geopolítica, que sonha alto, sonha com a reconstrução do terceiro templo,
exatamente sobre a esplanada das mesquitas, onde hoje muçulmanos ajoelham diante do Altíssimo. Todos os anos, mais de 200 milhões de dólares são arrecadados por organizações independentes para apoiar o moderno Estado de Israel. Parte desse dinheiro é destinado à ocupação ilegal da terra, à expansão dos assentamentos e ao financiamento da máquina de guerra. No coração desse sionismo americano não estão as resoluções da ONU, nem tratados de paz, nem do horror que teriam sofrido na Shoah ou da diáspora. O que move essas almas carteiras é uma única coisa, uma promessa bíblica. O moderno Estado de Israel recebeu o mandato divino de Deus para possuir o que é chamado de Terra Prometida. Para os defensores dessa teoria, tudo começa com a promessa feita logo no primeiro livro da Bíblia. Gênesis 15, Deus se dirige a Abraão e lhe diz: "À sua descendência darei toda esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates." Uma faixa gigantesca de território que vai do sul do Mediterrâneo até as portas da Mesopotâmia. É aqui que nasce a noção de Terra Prometida. Como essas terras jamais foram plenamente conquistadas pela geração a quem a tarefa foi confiada, a geração de Josué, e mesmo que haviam tomado acabou sendo perdido ao longo dos séculos, eis que hoje surgem os impostores. Apocalipse 3, 9. Imperialistas modernos, herdeiros dos antigos casares, que se autodenominam judeus, mas mentem. Mentem com a boca, com o fuzil, com a propaganda. Apoiados e financiados por correntes fundamentalistas, avançam como um rolo compressor sobre a terra sagrada, tomando-a não pela fé, mas pela força, não com justiça, mas com violência e barbaridade. E essa terra prometida, dizem eles, não é uma promessa isolada. Ela reaparece quase palavra por palavra em Gênesis 17:8, agora com um detalhe que para eles é decisivo. "E te darei a ti a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus." Em perpétua possessão, para sempre. Abraão, Isaque, Jacó, todos os patriarcas, segundo essa leitura, receberam esse compromisso divino e irrevogável. Para os defensores dessa interpretação, aqui está o fundamento do direito bíblico à terra. Ad vitam aeternam, e não para por aí. Essa promessa está no início da Bíblia e reaparece no final, nas profecias dos últimos tempos. Por exemplo, nas palavras do profeta Jeremias, que fala dos dias em que Deus trará de volta os cativos de Judá e Israel. E por conta dessa manipulação sistemática das Escrituras, milhões de cristãos ao redor do mundo acreditam piamente que a criação do atual Estado de Israel é o cumprimento direto dessas profecias, e que isso abrirá as portas para o retorno de Cristo. Não se trata mais de geopolítica, nem de um debate histórico. É um ato de fé. Mas as verdadeiras profecias que o nascimento do Estado moderno de Israel revela são outras. São aquelas escondidas nas dobras esquecidas das Escrituras. Gênesis 9:27. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. Um intruso se instalando nas tendas de outro povo, do verdadeiro povo de Israel. Lucas 21:24. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E de fato, está sendo pisada até hoje. Mas muitos ignoram o detalhe crucial, até que os tempos dos gentios se completem. Essa frase revela um mistério profundo. Ela nos diz que os verdadeiros filhos de Israel não retornarão às suas terras antes que esse tempo, o tempo da dominação das nações, se encerre por completo. O que isso significa? Significa que os que estão lá desde 1948, os israelenses, não são os verdadeiros nem os que estão antes deles, os palestinos. Pois o tempo das nações pisando Jerusalém ainda não terminou. Muito pelo contrário. A opressão continua. O sangue ainda clama da terra, e o domínio estrangeiro sobre o povo verdadeiro permanece, mesmo que o início do fim já tenha começado. Observe com atenção o que vem logo antes na mesma profecia. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Isso é o que precede o pisoteamento da Terra Santa. Cativos, dispersos, quebrados. Os verdadeiros hebreus foram levados às 4 direções do vento. Essas palavras soam como um espelho da história. E isso não se refere apenas ao cativeiro assírio ou babilônico, mas à escravidão arábico-muçulmana no norte e leste da África e ao terrível comércio transatlântico que os arrancou das costas do Congo, Angola e Benin, vendidos como animais, espalhados por todo o mundo. Sim, quem tem ouvidos, ouça, pois os que estão hoje na terra projetam forçar a vinda de um Messias que supostamente virá salvá-los. Mas ao fazerem isso, cumprem, sem saber, uma profecia que é contra eles. É por isso que Paulo declarou, com sabedoria espiritual, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia.
1 Coríntios 3:19. Canais como o TBN, da Star, God TV e outras redes evangélicas retratam os palestinos como terroristas por natureza, inimigos de Deus, obstáculos para a profecia. Eles ignoram que há cristãos palestinos, há mulheres, crianças e idosos sendo mortos, e que o evangelho fala de paz, não de apartheid. Esses canais são instrumentos modernos do colonialismo espiritual, substituem a ética por escatologia militarizada. Um dos primeiros a denunciar a farsa da identidade dos chamados israelenses modernos foi Henry Ford, o célebre industrial norte-americano e fundador da Ford Motor Company. Na década de 1920, Ford publicou uma série de artigos no jornal The Dearborn Independent, mais tarde reunidos no livro O Judeu Internacional. Nessas publicações, Ford não apenas criticava a influência política financeira de certos grupos judeus nos Estados Unidos e no mundo, mas também alertava para algo ainda mais profundo: a possibilidade de que muitos dos judeus modernos não fossem descendentes autênticos dos antigos israelitas, mas sim casais convertidos ao judaísmo, que estariam usando essa identidade para fins de dominação econômica, cultural e geopolítica. Uma de suas maiores preocupações era despertar sua geração para impedir que esses falsos judeus tomassem o controle dos Estados Unidos. Porém, o que ele temia se cumpriu. Hoje, esses grupos exercem influência massiva nos setores da política, da economia, da cultura, sobretudo, da mídia, que, em muitos casos, atua como cúmplice silenciosa dessa engenharia de poder. Agora, com os Estados Unidos em mãos, esses mesmos grupos voltam seus olhos para o Oriente Médio, com o projeto do Grande Israel, avançando sobre terras palestinas com apoio militar e político dos lobbies ocidentais. A profecia distorcida, a história manipulada e a violência justificada sob o manto de uma promessa divina que não lhes pertence. E essa teologia do Israel moderno igual ao povo escolhido não ficou restrita aos Estados Unidos. Foi exportada com zelo missionário para a África, América Latina e Ásia por meio de seminários teológicos, missionários norte-americanos, bíblias de estudo, como a famosa Bíblia de Scofield, pastores formados em Dallas, Tulsa e Jerusalém. Assim, igrejas em Angola, no Brasil, no Congo, no Haiti ou nas Filipinas passaram a repetir o mesmo discurso, como um mantra programado. Quem abençoa Israel será abençoado, sem perceber que estão abençoando um projeto político sionista, não o povo bíblico, sem notar que estão orando, jejuando, marchando, não por justiça e paz, mas por tanques, mísseis e ocupações. Mas, o que os cristãos ganham com esse apoio incondicional a Israel? Muitos acreditam que estão simplesmente obedecendo uma promessa de bênçãos. Afinal, abençoarei-os se te abençoarem, dizem. No entanto, há uma motivação ainda mais profunda e controversa que precisa ser dita. Milhares de evangélicos que apoiam o Estado de Israel estão convencidos de que, ao acelerar o cumprimento das profecias, mesmo que isso custe sangue e destruição, estarão forçando a segunda vinda de Cristo. Para eles, esse apoio político e financeiro não é apenas diplomacia, é escatologia ativa. Eles acreditam que, ao facilitar o retorno dos judeus à Terra Santa e a reconstrução de um suposto terceiro templo, estarão apressando o arrebatamento da igreja. Nesse cenário, os verdadeiros crentes seriam subitamente levados ao céu, enquanto o povo judeu, aquele mesmo que eles apoiaram, ficará aqui para reinar com o Messias durante o milênio. Mas será que essa visão teológica justifica o sofrimento de inocentes? Será que a geopolítica de uma nação deve ser mudada por um desejo escatológico de acelerar o fim do mundo? Esse projeto é ainda mais profundo, mais sombrio, mais macabro. Por trás da aliança profana entre cristãos sionistas e o Estado de Israel, esconde-se uma ambição antiga, embriagada de sangue e poder, a criação de Eretz Israel Agadol, o Grande Israel. Inspirados em Gênesis 15:18, os radicais sionistas traçam em mapas secretos o contorno de um império que vai desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E esse contorno passa por Egito, Arábia Saudita, Síria, Líbano, Iraque. Na cartilha mística dos extremistas, todos esses territórios fazem parte da herança divina e a sua conquista, ainda que violenta, é tida como cumprimento de promessa. Não é coincidência, não é acaso, não foi coincidência a invasão do Iraque.
Não foi coincidência o plano de destruição da Síria. Não é coincidência a obsessão em controlar o Irã, ou o silêncio sobre a divisão do Líbano. Cada passo é calculado, cada guerra financiada, com dinheiro evangélico, com armas americanas, com o silêncio cúmplice da ONU. E a pergunta que não quer calar ecoa como um trovão nos céus de consciência. Se eles conseguirem realizar esse projeto, o que virá depois? O que farão com os que restarem? Pois, conforme afirmam os próprios ideólogos desse plano, todos os gentios, ou seja, os que não são israelenses, serão seus servos. Sim, escravos do seu império messiânico. Já paraste para pensar no que isso significa? A terra que chamam de prometida não é apenas solo, é domínio, é hierarquia, é destruição dos que não se submetem. Será esse o plano de salvação que tanto anunciam? Um futuro onde palestinos, africanos, asiáticos e até os próprios cristãos que os apoiam hoje sejam reduzidos à servidão? Será que Messias virá para coroar um império de opressores? A verdade é que muitos ainda acreditam nas mentiras bem ensaiadas dos Khazaris. Eles se dizem vítimas, mas jogam com astúcia de conquistadores. E muitos dos que dizem amar a verdade continuam cegos, surdos e mudos, enquanto orquestram guerras em nome de Deus, e o mundo dança ao som do caos. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, que veja. Porque o projeto deles não é apenas sobre fronteiras, mas sobre dominar o mundo e reescrever quem é abençoado, e quem será acorrentado. Aqui está o ponto de ruptura. Os atuais israelitas não são os filhos de Jacó da Bíblia. Historiadores como Arthur Koestler, um judeu, que escreveu a 13ª tribo. Shlomo Sand, também judeu, que escreveu A Invenção do Povo Judeu. Michael Bradley, A Herança do Homem de Gelo. Henry Ford, o judeu internacional. E muitos outros. Basta dar-lhes os ouvidos, revelam que os judeus europeus, Ashenazim, descendem em grande parte do Khazaris, um povo turco-mongol que se converteu ao judaísmo no século VIII. Falamos amplamente deles neste canal, basta dar uma olhada nos primeiros vídeos. Esses não são semitas, são convertidos. Enquanto isso, os negros da África subsaariana, especialmente os povos Bantu, guardam as tradições de purificação com água, as práticas de circuncisão, as leis alimentares, os costumes tribais similares aos hebreus antigos. Eles foram escravizados, dispersos, colonizados, mas continuam de pé, e a sua pele queimada pelo sol. É a mesma pele de Moisés no deserto, a mesma de Jó, que disse: "A minha pele se enegrece sobre mim." A mesma de Salomão: "Eu sou negra, mas formosa." Sobre eles também falamos o bastante, e iremos ainda falar mais. Eles tomaram a terra em nome da promessa, mas não são os filhos da promessa. Eles ergueram muralhas com versículos, mas esqueceram o amor que cumpre a lei. Eles profetizam fogo e enxofre, mas ignoram o pranto das viúvas e órfãos. O apoio dos Estados Unidos a Israel não é apenas político, é religioso, é apocalíptico, é racista, é imperialista, e tudo isso baseado numa mentira milenar, a de que os filhos de Jacó vivem em Tel Aviv, quando, na verdade, caminham descalços nas ruas poeirentas de Luanda, se ajoelham em cultos no Haiti e cantam louvores em crioulo nas favelas de Salvador. O verdadeiro Israel está na diáspora, ferido, disperso, mas não destruído. E como diz Isaías, naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o remanescente do seu povo, do Egito, da Etiópia, de Cuxi, de Elão, de Sinar e de Amate. A verdade não será silenciada para sempre.
Ela grita nos becos, nas senzalas, nos quilombos, nas aldeias. E quando o verdadeiro Israel se levantar, não haverá exército, nem mídia, nem teologia corrupta que detenha. Agora me diga você, até quando vai deixar a mentira ocupar o trono da tua mente? Até quando vai aplaudir, em silêncio, um Estado bárbaro e violento, que lança bombas em nome da Bíblia? Até quando irá chamar de bênção aquilo que oprime? Até quando irá aceitar a mentira, repetida tantas vezes que virou dogma, mas nunca verdade? O mundo clama por justiça. O sangue dos inocentes ainda grita da terra. E a verdade está ferida, mas não está morta. Levanta-te, tu que dormes. Desperta, povo meu. Sacode o pó do engano e reveste de luz. Porque chegou a hora de ver com os olhos abertos, de sentir com o espírito liberto, e de dizer, com firmeza, não em meu nome, não com a minha fé, não com a minha consciência. A mentira pode ter fôlego, mas a verdade tem raízes, e ela vai florescer. Se este vídeo te abriu os olhos, se algo aí dentro despertou, se teu coração sentiu o peso da verdade, não deixe isso passar em silêncio. Dá um gosto, não por vaidade, mas como sinal de que a verdade ainda respira, de que ainda há quem vê, quem sente e quem não aceita ser enganado. Curte, partilha e ajuda esta mensagem a romper os muros do silêncio, porque a verdade precisa de aliados,